1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13. A palavra do nosso Altíssimo Iaú nos diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yahushua dormem, Yahu os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra de Yahushua, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Yahushua, não precederemos os que dormem. Verso 16: Porque o mesmo Yahushua descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Yahu, e os que morreram em Yahushua ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar Yahushua nos ares, e assim estaremos sempre com Yahushua. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Yahushua virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem, há shalom e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Verso 8: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da emuná e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Yahu não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso amo Yahushua o Mashiach, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aleluia! Podeis vos assentar, amada igreja. Aleluia! 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 Amada igreja do Salvador Yahushua, esta é mais uma palavra que é digna de toda a nossa aceitação e que devemos estar abrindo os nossos corações para compreender a revelação do Espírito da Verdade em nos trazer esta mensagem, que é de conhecimento da maioria de nós. Mas como eu creio, irmãos, que a palavra de Yahu, ela é vida e espírito, ela se renova cada dia, e nós cremos que Yahu, ele há de falar conosco por intermédio desta palavra, trazendo aos nossos corações
uma exortação que cobra de nós vigilância. Sabemos, irmãos, que Yahushua ele há de vir para buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Este povo é um povo kadosh, é um povo que vive uma vida casta, uma vida irrepreensível, uma vida imaculada, um povo que teme a Yahu e que guarda os seus mandamentos. Nisto a igreja tem que se atentar, para que nós venhamos ser, naquele dia, reconhecidos como este povo, um povo que de fato está guardando a palavra da doutrina de Yahushua dentro de seus corações, porque a doutrina de Yahushua nos ensina que nós devemos vigiar e orar para que não venhamos cair em tentação. Cair em tentação é quando nós, irmãos, infelizmente, venhamos viver nas trevas, desfrutar das coisas que são das trevas. Então aqui a palavra nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Irmãos, Yahushua, ele nos gerou de novo para uma viva esperança, para que nós venhamos perseverar unanimemente através da obediência da tua palavra, para que naquele dia não venhamos ser achados como filhos das trevas, porque aqueles que são filhos da luz são aqueles que Yahushua disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, verdadeiramente ele vai nos reconhecer como filhos da luz, como aqueles que são seus filhos, pois Yahushua ele é a luz, e ele diz que aquele que segue a ele não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Nós estamos dia após dia nos preparando para entrar na eternidade, e na eternidade, para aqueles que obedecem a Yahushua, será manifesto um reino de luz, um reino espiritual que nos trará descanso, que nos trará repouso, que nos trará uma vida que não podemos desfrutar nesta vida. Nós temos que nos preparar para entrar na eternidade, irmãos. E esta mensagem que Yahushua está trazendo aos nossos corações é para nos despertar, para que não sejamos ignorantes acerca dos que dormem, porque aqueles nossos irmãos que já partiram, eles estão se descansando em Yahushua, eles estão dormindo, que quer dizer se descansando de suas obras em Yahushua. E Yahushua ele é aquele que há de vir, e ele diz que um pouquinho de tempo há, e aquele que há de vir virá e não tardará. Muitas pessoas estão preocupadas em saber qual será o dia em que Yahushua há de vir, mas Yahushua deixou bem claro nos seus ensinamentos acerca daquele dia e hora. Ninguém sabe, nem os mensageiros de Yahu, que são os anjos que estão no céu, nem o Filho, que é Yahushua na sua natureza humana, mas unicamente meu Pai. Yahushua ele esteve aqui na terra em dupla natureza. Pela natureza humana, ele era o Filho do homem, que se manifestou aqui na terra vestido de ser humano, para cumprir toda a palavra que estava escrita acerca dele diante dos moradores desta terra.
Porque Yahushua ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Yahushua ele veio para cumprir as Escrituras, e o cumprimento das Escrituras, irmãos, que Yahushua veio aqui para nos ensinar a cumprir, é o amor. Então, irmãos, aqueles que estão amando uns aos outros como Yahushua nos amou, são os que estão andando na luz, são aqueles que estão vivendo na luz. Os filhos da luz não devem temer acerca do dia e hora em que Yahushua há de vir, porque Yahushua ele há de vir como ladrão para aqueles que estão nas trevas. Ele virá no momento e hora em que os que estão nas trevas não saberão. É por isso que as Escrituras nos diz, lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 25, a palavra diz assim: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu. Então nós temos que vigiar, irmãos, porque Yahushua ele virá como ladrão, de surpresa, para aqueles que estão nas trevas. Mas para nós, a vinda de Yahushua, irmãos, não causa temor. Por quê? Porque somos filhos da luz. Os que são filhos da luz vão ser recolhidos desta terra, ou seja, pelo arrebatamento ou fora do arrebatamento. Porque diz a palavra que no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque Yahushua ele há de recolher os seus escolhidos desde os quatro cantos da terra. E esta mensagem está recolhendo pessoas de perto e de longe. É uma mensagem fiel e verdadeira. Portanto, amados irmãos, vede de como andais, porque a palavra diz que nós temos que nos portar de modo que não venhamos dar escândalos para aqueles que estão vivendo nas trevas, porque nós somos a luz do mundo. E nós temos que resplandecer a luz de Yahushua que está em nós, porque aqueles que estão nas trevas, eles estão dormindo. A noite é para os que dormem, o dia é para aqueles que estão na luz. Então, amados irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos exorte, de que vos escreva. Por quê? Porque vós bem sabeis muito bem que o dia de Yahushua virá como ladrão de noite. E nós não podemos estar andando nas trevas, não podemos estar vivendo nas trevas. O que é andar nas trevas? É andar no pecado. Diz a palavra que Yahu é luz, e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com Yahu e andarmos e vivemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, igreja, como Yahushua na luz está, seremos purificados com seu sangue, porque o sangue de Yahushua nos purificará de todos os nossos pecados. Temos, irmãos, que ser um povo zeloso, um povo vigilante, um povo kadosh, um povo que é cumpridor da justiça do Altíssimo, porque o justo ele vive da emuná, como cumpridor da palavra do Altíssimo. Aqueles nossos amados irmãos que já partiram deste mundo para a eternidade, eles estão, irmãos, se descansando de suas obras.
Mas nós, irmãos, temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que não poderemos mais trabalhar. Que assim como Yahushua morreu e ressuscitou dos mortos, e Ele está vivo para toda a eternidade, assim também, irmãos, quando nós estivermos vivendo aqui na terra, devemos viver conservando em nosso ser espiritual, em nossa vida espiritual, esta verdadeira e viva esperança de que aquele que há de vir, Ele virá para um povo que anda na luz. Mas para aqueles que estão nas trevas, a vinda de Yahushua será uma vinda em que irá trazer para eles desespero. Porque em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Yahu por vós, como é de razão, porque a vossa emuná cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Veja a importância de nós viver na caridade, porque sem a caridade, irmãos, tudo que nós estamos fazendo de nada adianta. A caridade, ela é sofredora, a caridade, ela é benigna, a caridade cobra de nós paciência, a caridade cobra de nós viver uma vida em que nós venhamos suportar as fraquezas de uns dos outros. A doutrina de Yahushua que Ele nos ensina acerca da caridade, ela nos ensina que nós devemos amar uns aos outros através de um amor sincero e verdadeiro, e não através de um amor fingido. Temos que ser, irmãos, um povo que anda na luz, produzindo os frutos do Espírito de Yahushua através da demonstração da caridade. Aleluia! Verso 4, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas congregações de Yahu, por causa da vossa paciência e fé. Irmãos, nós temos que ser perseverantes, unanimemente, através de uma esperança viva. Quando nós, irmãos, fomos chamados por Yahushua, Ele nos ensina que nós haveríamos de ser atribulados, haveríamos de passar por aflições, e diante das aflições nós teríamos que ter paciência, esperando no Altíssimo Yahu com paciência, porque através da tribulação nós iríamos ser preparados a viver uma vida de paciência. Aqueles que vivem da emuná devem conservar dentro de seus corações uma esperança viva, tendo paciência, para que depois de nós havermos feito aquilo que é a justiça do Altíssimo aqui na terra, nós venhamos receber a promessa. Porque a promessa de entrar no lugar de descanso do Altíssimo é para aqueles que creem. E aquele que crê é aquele que vive de toda a palavra que tem saído da boca do homem Yahushua. Pois Yahushua disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele está dizendo para nós que a sua palavra é uma palavra permanente, é uma palavra que é velada para que se cumpra no viver de cada um de nós. Então, irmãos, nós temos que nos edificar, de maneira que nós venhamos crescer na caridade de uns para com os outros.
de maneira que nós mesmos possamos nos gloriar dos irmãos por onde nos passar nas congregações de Yahu. E temos que ter paciência, e por meio da esperança viva, a tribulação, ela produz a esperança, e a esperança a paciência. Aquele que espera em Yahu tem que esperar com paciência. Aleluia! Porque aquele que há de vir virá e não tardará, mas ele vai vir para buscar aqueles que estão na luz. E quem está na luz não precisa ficar preocupados como muitos estão fazendo. Quantos que estão datando a data da vinda do Salvador Yahushua nesta terra? Quantos que estão predizendo: Yahushua vai vir em tal dia, Yahushua pelas escrituras virá em tal dia? Tem gente, irmãos, que estão abrindo a boca de si mesmo, ao ponto de dizer que Yahushua virá em tal mês, em tal hora e em tal dia. E Yahushua está dizendo na sua palavra que acerca dos tempos e das estações, os apóstolos não se atentaram em ensinar aos irmãos, porque o que eles ensinavam aos irmãos é que os irmãos não deveriam viver dormindo como os demais que estão nas trevas, porque aquele que está na luz, aquele que está em Yahushua, ele está na luz, porque Yahushua é a luz. Aleluia! Aqueles que estão na luz, irmãos, são aqueles que estão procurando crescer na caridade de uns para com os outros, levando a carga uns dos outros, suportando os fracos na emuná, procurando, irmãos, levar a carga de uns dos outros, orando pelo teu irmão, ajudando o teu irmão a viver uma vida na esperança viva que Yahushua ensinou aos seus seguidores. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Vamos ler do verso 4, verso de número 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas congregações de Yahu, por causa da vossa paciência e emuná, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Aquele que vive da emuná, ele tem que ter paciência, conservando dentro do seu coração uma esperança viva. Irmãos, nós somos nascidos do Espírito da verdade, nós fomos gerados de novo para uma viva esperança, crendo de que aquele que há de vir, ele virá e não tardará. Para nós ele virá, irmãos, para nos recolher no seu reino, para que possamos participar da eternidade na presença dele. E na presença dele não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver fome, não vai haver enfermidades. Hoje nós estamos cercados por inúmeras enfermidades que assolam os habitantes desta terra, mas aqueles que estão vivendo em Yahushua, através de uma nova vida, tais vidas, irmãos, serão recolhidos no reino de Yahushua, para entrar na eternidade como filhos da luz. Não podemos, irmãos, temer, porque vida eterna é para os que crêem, morte eterna é para os que não crêem. Quem crê está vivendo na luz, mas quem não crê, infelizmente, está nas trevas. Temos que ser cumpridores da justiça. Aquele que crê é aquele que é imergido nas águas. Aquele que crê em Yahushua é aquele que invoca o seu nome, pois diz a palavra que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
conforme está lá em Atos 4:12. Aquele que crê é aquele que busca a imersão crendo. Ele é o Iaú dos Kadoshis profetas, que davam testemunho da verdade, dizendo de que todos aqueles que nele crêem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. E é por isso que os apóstolos diziam: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério, pela presença de Iaú manifesta em vossos corações. Aleluia! E eles diziam: arrependei-vos e cada um de vós seja imergido em nome de Yahushua, o Mashiach, o ungido, para a remissão dos pecados, e então recebereis o dom do Ruach Kadosh, que é o dom do Espírito da verdade, que é a vida eterna. Vida eterna é para aqueles que estão andando na luz, porque Ele cobra que cada um de nós venhamos apresentar a Ele os nossos corpos como uma oferta viva, Kadosh, através de uma vida que sustente o cumprimento da vontade dEle. Nós temos que ser, irmãos, imitadores de Yahushua. Yahushua, na sua palavra, Ele diz que temos que ser seus imitadores, que temos que ser como Ele é. Aquele que diz que está em Yahu deve andar como Yahushua andou. Aleluia! 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Prova clara do justo juízo de Yahu, para que sejais ávidos por dignos do reino de Yahu, pelo qual também padeçais. Se de fato é justo diante de Yahu que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Aqueles que nos atribulam serão atribulados. Nós temos que orar para que eles se convertam, porque se eles não se converterem, infelizmente serão atribulados quando entrarem na eternidade. 2 Tessalonicenses 1, verso 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Hoje nós somos perseguidos, hoje nós somos desprezados, hoje nós somos rejeitados, somos criticados e muitas das vezes somos até odiados por crer no nome de Yahushua. Quantos que nos odeiam porque nós não pronunciamos o nome criado pelo sistema babilônico de Roma, que é representado por uma imagem de escultura. Quantos que nos odeiam porque falamos do nome de Yahushua. Assim como os apóstolos foram perseguidos por causa do nome de Yahushua pelos homens religiosos da sua época, assim também, irmãos, as pessoas nos perseguem, nos criticando, nos odiando, falando mal de nós, mesmo que as nossas obras são boas, eles nos criticam. Isto é uma perseguição. Eles veem nós como falsos, quando na verdade as Escrituras revelam que estamos sendo pessoas que estão dando testemunho da verdade. O juízo de Yahu virá, onde Yahushua virá, trazendo descanso para um e infelizmente tribulação para outros. Olha o verso de número 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o ame Yahushua desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Yahu e dos que não obedecem a sua palavra.
Infelizmente, irmãos, são poucos os que aceitam a exortação, a repreensão. São poucos os que estão dando ouvidos à exortação que provém do Espírito da verdade. Mas nós, irmãos, não podemos dormir como os demais que estão vivendo nas trevas. Temos que viver na luz. E Yahushua disse: vós sois a luz do mundo, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, através de dar um testemunho fiel e verdadeiro da verdade, através das suas obras, por meio do que fala, do que vê, do que ouve, das suas atitudes e comportamento, enfim, de um viver kadosh em toda a tua maneira de viver, porque nós somos chamados para dar testemunho da verdade, igreja, e não podemos nunca jamais deixar de crer, conservando dentro de nossos corações uma esperança viva. Esperança viva. O justo vive da emuná. A emuná é a esperança viva das coisas que não se veem, mas é a prova, é a certeza das coisas que se esperam. Temos que esperar em Yahushua, pois ele prometeu que ele virá para buscar para si um povo lavado e remido no seu sangue. Temos que se preocupar em cumprir com a palavra de Yahushua. Os que andam na luz é os que vivem na palavra. Esta palavra, ela nos guia na luz, pelas veredas direitas, que revela o caminho da luz, não pelo caminho das trevas. Aleluia! E Yahushua, ele virá desde os altos céus, como labareda de fogo, juntamente com seus anjos, tomando vingança daqueles que estão vivendo nas trevas, mas os que estão vivendo na luz. E Yahushua, ele vai nos recolher. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Esse arrebatamento, ele representa um desaparecimento súbito, onde os que estiverem vivendo na luz, na obediência, no cumprimento da palavra, tendo prazer de viver de toda a palavra. Você tem que ter prazer de viver e de cumprir a palavra da imersão, a palavra do uso do véu, do ósculo kadosh, da doutrina de Yahushua, para que encontre descanso para a vossa alma. Pois Yahushua disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para que encontreis descanso para a vossa alma. Só encontra descanso para a alma aqueles que estão tomando sobre si o jugo da doutrina de Yahushua. Aleluia! Aleluia. Então, irmãos, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 15, a palavra diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra de Yahushua, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Yahushua, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que dormem, eles serão despertados para a vida na eternidade primeiro, e nós, os que estivermos vivos, andando na luz aqui na terra, seremos arrebatados juntamente com aqueles que foram despertados para a eternidade, para encontrarmos com Yahushua nos ares. Porque diz a palavra que num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os que dormem vão ser transformados e receber um corpo espiritual semelhante ao corpo de Yahushua. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados e transformados ao encontrar-se com Yahushua nos ares, porque só entra na eternidade para desfrutar do lugar de repouso aqueles que fazem parte do reino de Yahushua. O reino de Yahushua não é um reino de trevas, irmãos, é um reino de luz. Só participarão do reino dele aqueles que estão vivendo de toda palavra que sai da boca do homem Yahushua. Aleluia! Então, aqueles que estão na luz não precisam se preocupar. Tal data Yahushua vai vir, sendo que a palavra diz, irmãos, lá em Matitial, que é Mateus capítulo 24, verso de número 36. Abra aí para nós encerrar, irmãos. Matitial, que é Mateus capítulo 24, verso de número 36. E Yahushua ele virá, irmãos, como ladrão para aqueles que estão nas trevas. Mas para nós, irmãos, ele não virá de surpresa. Aqueles que vivem na palavra não serão surpreendidos. É por isso que nós batemos sempre na tecla da exortação, exortando os irmãos a permanecer na palavra, vivendo dignamente como filhos da luz e não como filhos das trevas. Aleluia! Matitial capítulo 24, que é Mateus 24, 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, porque Yahushua estava ligado à sua natureza humana. Como homem Yahushua não sabia, mas como Espírito ele sabia, mas ele não iria revelar, para que fôssemos instruídos a viver na vigilância permanente. Yahushua ele pode vir pela manhã, pela tarde, ou pela noite, ou pela madrugada. Ele quer que nós estejamos apercebidos, tanto de dia como de noite, pela madrugada. Aleluia! Aleluia. Mas unicamente meu Pai. E Yahushua ele disse: eu e o Pai somos um. Pela natureza humana, ele era o filho do homem. Como homem ele não sabia, mas como o Espírito da verdade, que é o Pai, ele já sabia o dia e a hora. Tem gente que diz: não, o filho era simplesmente um homem. Irmãos, diz a palavra que Yahushua ele é o verdadeiro Yahu e a vida eterna. A natureza divina de Yahushua, ele representa o Pai. É por isso que ele disse: se vós me conhecesses a mim, conhecereis contudo a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto, porque habita convosco e estará em vós. Filipe ainda disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Yahushua respondeu, sendo ele o Espírito da verdade, ele respondeu como Pai: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você tem que crer que Yahu se manifestou aqui na terra com o nome de salvação, que é Yahushua, que significa Yahu salva. Alguns dizem que tem que ser Yahusha. O Shá representa a salvação. Ali a palavra Shá, ela não só representa o que muitos dizem. Muitos dizem não, a palavra Shá, ela significa salvação. Mas o nome da cidade de Yerushalayim, o Shá ali, ele representa paz.
ele não representa salvação. Então, irmãos, nós temos que compreender qual seja a revelação do Espírito em nos ensinar de que maneira devemos andar. Temos que andar na luz, guardando a palavra, vivendo a palavra, sendo cumpridor de toda a palavra. Olha o que diz, irmãos, para encerrar, Matitial, capítulo 24, verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso amo. Ele está cobrando de nós conhecer qual vai ser o dia que ele vai vir, ou ele está cobrando de nós viver uma vida de vigilância? Vigilância. Ele está cobrando para nós buscar uma data de que dia que ele vai vir, ou ele está cobrando de nós viver uma vida em caridade, viver uma vida através de uma vida de cumprimento da sua palavra? Muitos estão aí buscando através da escatologia o dia, a hora, o momento que Yahushua vai vir, e muitos têm profetizado e têm sido vistos como falsos profetas, porque profetizaram que viria tal dia e aquela data não veio, profetizaram que viria numa outra data, também não veio, profetizaram recentemente que viria numa data, aí também não veio. O Yahu vivo que nós cremos, ele não é um espírito de engano, ele não é um espírito de falsidade, mas ele é um espírito que revela a verdade. Ele não está mandando os irmãos descobrir que dia que ele vai vir, ele está pedindo para os irmãos vigiar, vivendo uma vida apercebidos, na obediência, como filhos da luz e não como filhos das trevas. Muitos que estão atrás de saber o dia e a hora, estão andando de qualquer jeito, estão andando descobertos, não estão preocupados com o uso do véu, não estão preocupados com o ósculo kadosh, que é o ósculo de pureza, não estão preocupados em cumprir a palavra da imersão. E a última foi imergido nas águas do rio Iardém, que chamamos de Jordão, e muitos querem ser imergidos numa piscina de água cristalina. Isso é uma vergonha, irmãos. O que muitos alegam dizendo que são profetas da verdade, quando na verdade estão dando testemunho da mentira ao invés do testemunho da verdade. O verdadeiro adorador é aquele que vive de toda palavra que sai da boca de Yahu. E ele diz no verso 44: por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu tenho que estar em comunhão em toda a minha maneira de viver, seja de dia, de noite ou a qualquer momento. Quando Yahushua se manifestar, nós o encontraremos com ele nos ares. Aleluia! Quem recebe esta palavra e vai viver uma vida de vigilância através do cumprimento dela, diga aleluia! Quem vai guardar esta palavra dentro do teu coração e recebe esta palavra de todo o teu coração, diga aleluia! Yahushua vive! Yahushua vive!